Bolo de chocolate, de mandioca, de fubá é um mais delicioso que o outro. E eles combinam com festas juninas e o clima mais frio, né? Por isso, nossa equipe saiu a campo para mostrar as mais criativas e saborosas receitas de bolos do Brasil. De todos os formatos, cores e sabores. Todo mundo tem um preferido. Eu gosto mais de bolo de brigadeiro. Bolo de fubá. Eu gosto com fruta no meio. A história dos bolos é longa, bem longa. Originalmente eram, na verdade, pães doces. Os antigos egípcios foram os primeiros a desenvolver a técnica. Na Europa medieval, os padeiros costumavam fazer bolos de frutas e de gengibre que duravam meses. Isso era importante por causa da escassez de alimentos. Foi só no século XVII que o doce começou a tomar a forma que conhecemos hoje. Isso graças à invenção do açúcar e da farinha refinada. O bolo tem uma importância tão grande, mas tão grande na nossa vida, que a gente pode até dizer que é essencial. Numa festa de aniversário, por exemplo, se não tiver o bolo com as velhinhas em cima para a gente cantar o parabéns a você, fica meio sem graça, né? Já numa festa de casamento, o bolo é maior, mais chique. É o bolo de noiva. Mas um bolinho bem simplesinho também é muito bem-vindo, né? Principalmente, cheirinho gostoso. Para quem tem a memória olfativa e se lembra do bolo dos tempos da vovó. Mas o bolo é alimento, viu? É assim, alimento. Só que é um alimento muito ligado às emoções. Quando você chega na sobremesa, quando você chega no doce, ou mesmo quando você chega no bolo, não é para se alimentar, ou não é para alimentar o corpo físico, é para alimentar alguma outra coisa, né? Então, essa outra coisa nós chamamos de alma, chamamos de imaginação, chamamos de memória. O bolo se inscreve aí. Até porque os bolos mais comuns são pobres em nutrientes. O açúcar e a farinha branca, eles têm um índice glicêmico muito alto, ou seja, eles são absorvidos muito rápido no nosso sangue. Esse pico de insulina faz com que esse excesso de glicose no sangue seja transformado em gordura. Então, o ideal é consumir o bolo de vez em quando, não todos os dias. Hoje em dia, há muitas opções para deixar a receita mais saudável. Substituir, então, a farinha branca por uma farinha integral, ou por aveia em flocos, não usar o açúcar refinado, substituir ou por açúcar mascavo, ou por açúcar demerara, ou por mel, que é um alimento nutritivo. Além disso, é possível acrescentar frutas e legumes que enriquecem a massa. Tem que ter bolo para ter graça, né? Um bolo de cenoura desses, a 2, 4, 8 mãos. A avó Zezé adora essa bagunça aí na cozinha. As netinhas ajudando ou tumultuando mesmo. Para que saia o verdadeiro e típico bolo de cenoura. Todo mundo é bom nisso? Sim. A galera põe a mão na massa, mas quem mais curte mesmo é a caçula, a Manu. Quem vai quebrar os ovos? Eu. Além da cenoura e dos ovos, as meninas misturam óleo, farinha, açúcar e fermento. Mexe bastante. Força aí no braço, Manu. Vontade a Manu tem, ó. Massa pronta e forno quentinho para receber a obra de arte da família. Bom, bolo no forno, ó, missão cumprida por enquanto, hora do intervalo. As ajudantes já podem descansar. Podem O que eu quero saber aqui da vó, se tem segredo de vó para fazer um bolo tipicamente brasileiro como é o de cenoura. Eu acho que o segredo de bolo, de receita, é amor. Eu acho que fazendo com carinho, você sempre tende a acertar e ficar gostoso. E não é que rapidinho o cheiro invade a cozinha? Bom, tá pronto. Já esfriou? Já tá frio. Tá frio, já já dá pode pra virar. desenformar, vamos ver? Vamos Ei, ó. Deu certo. Perfeito, Zezé. Agora a gente vai cobrir. O que tem nessa cobertura? É um brigadeiro com creme de leite, para ficar um pouco mais suave. Mas atenção,
As caldas, elas são feitas com açúcar puro. 2 colheres de sopa de calda vão acrescentar 100 calorias nesse bolo. Tá aí uma receita típica brasileira. Tá bonito, tá cheiroso, mas quer saber o que o brasileiro gosta mesmo? Provar um bolo desses diante de uma mesa cheia? Todo mundo de olho aqui, né? Tem bolo de cenoura mais gostoso nesse planeta do que o da vovó Zezé, gente? Ah, gente, fala sério. Não dá pra resistir, né? Vai, esse bolo tá delicioso. Para quem quiser uma opção de bolo de cenoura mais saudável, é só seguir a receita da Pri. A gente vai substituir o açúcar refinado por açúcar mascavo. A gente vai substituir uma parte da farinha de trigo por farinha de aveia, para dar um pouco de fibra pro bolo. Veja a comparação. 100 gramas de farinha de trigo tem 2 gramas de fibras e 10 de proteína. Agora, a mesma porção de farinha de aveia tem quase 10 gramas de fibras e 16 gramas de proteínas. O açúcar também muda bastante. 100 gramas do refinado tem 0,3 grama de proteínas, 3,5 miligramas de cálcio e 0,1 miligrama de ferro. Já o açúcar demerara tem 0,8 grama de proteínas, 126,5 miligramas de cálcio e 8,3 miligramas de ferro. Ah, e ainda é rico em minerais como manganês, magnésio, potássio e cobre. A gente pode colocar um pouquinho de semente de chia ou semente de linhaça triturada no bolo para que o bolo tenha um teor maior de fibra. No lugar do óleo vegetal, a Pri usa óleo de coco, rico em gorduras saudáveis. Os clientes estão pedindo esse tipo de receita mais saudáveis? Sim, é uma tendência. O mercado agora está pedindo muita coisa fit, muita coisa funcional e a gente tem que se adaptar um pouco. O passo a passo é igualzinho ao da receita tradicional. Esse já é um primeiro segredo para o bolo ficar mais gostoso. Bater antes de tudo o óleo e o ovo. Segunda coisa é o açúcar. Bateu, a gente vai adicionar agora a cenoura. Por último, a farinha de aveia e o fermento. Enquanto o bolo assa, a Pri faz a cobertura. Bolo de cenoura que se preze, tem aquela calda de chocolate por cima bem gostosa e bem calórica, né? Porque aquilo é puro açúcar. Dá pra fazer uma calda mais saudável? Dá pra fazer. A gente pode substituir o chocolate em pó por cacau, 100%. A gente substitui o açúcar por mel e vai um pouco de leite. Vamos voltar à tabela. 100 gramas de chocolate em pó tem 364 calorias e 3,55 gramas de gordura. Já a mesma porção de cacau em pó, sem açúcar, tem 74 calorias e 0,1 grama de gordura. Já o mel é um alimento rico em antioxidante e tem ação prebiótica, que melhora a flora intestinal. Ou seja, as substituições deixam a receita um pouco mais magra, mas muito mais saudável. Agora, e o gosto? Será que também é diferente? Porque o bolo de cenoura Tá bom, tá e ele fica um pouquinho mais pesado do que o açúcar com açúcar normal. Mas ele cresce bem, ele fica estruturado igual. Se você quiser não ficar com tanta culpa na consciência, a gente põe o pé na jaca nesse bolo aqui. Gostei, achei muito bom. Uma vitrine de encher os olhos e aguçar o paladar. É uma tradição de família. Lembra aconchego, casa de vó, mãe. Milho e fubá são clássicos imbatíveis. Qual dos dois é o melhor? Ah, difícil, viu? Já o William, de apenas 3 anos, não tem dúvidas. Ele ama o de fubá. Tava gostoso o bolo? Tava bem gostoso. Tava muito bom, né? Eu precisava de comer um pedaço. Sensacional.
Um bolo quentinho, acompanhado de um café fresquinho, vai bem a qualquer hora do dia, como manda a tradição. Cena comum entre os mineiros e que é mantida de geração em geração. Ela faz parte da saborosa lembrança de muita gente, com uma mesa farta como essa daqui. Dona Marisa é daquelas cozinheiras de mão cheia, ainda mais quando o assunto é bolo. Aprendi com minha mãe, né? Então, aquela receita caseira que vem de anos, que a mãe ensinou para a filha. Receitas simples e baratas. Para fazer um bolo desses, se gasta em média R$15. O diferencial fica por conta do jeitinho mineiro. A primeira delas é o bolo de fubá, isso? Isso. Essa receita leva o nosso gostoso queijo mineiro, que não tem lugar, assim, igual o nosso queijo, né? E o carinho mesmo, a tradição mineira, né? A dona de casa bate todos os ingredientes no liquidificador, com um toque especial. Vamos acrescentar a erva doce. É um segredinho, né? Acho que a erva doce dá um gostinho bem bom. Depois de 35 minutos no forno, aí está. Tá deliciosa. Agora é só comer com o café. O bolo de milho também tem um detalhe. Ele é feito com o milho mesmo, né? Da espiga de milho. E ele leva o leite de coco. Esse bolo fica mais tempo no forno. São 45 minutos. Decorou, já está na hora. Coradinho e cheiroso. Até o marido da Dona Marisa chegou para o lanche. Muito bom. Tá gostoso, viu? Ah, mas o meu preferido foi o de milho. Tá maravilhoso. O bolo de fubá, uma massa um pouquinho mais seca. Sim. Esse realmente tem essa textura, né, mais molhadinho. A gente consegue perceber esse gostinho do milho verde. Você já imaginou comer um bolo com recheio de linguiça? Ele existe e é um sucesso no sul do Brasil. É muito boa. A mais tradicional, às vezes sem sabor nenhum, com aquela massa bem fofinha, geralmente é a que eu gosto mais, assim. Por que o pessoal gosta tanto da cuca com linguiça? Eu acho que é mais por causa do agridoce mesmo, a mistura do doce com o salgado. Acho que cai bem. Bem típico alemão, né? Sim. O recheio salgado é uma das opções para as cucas, como esse bolo é conhecido. Ele também pode ter outros sabores: morango, amora, coco, doce de leite. A cuca foi trazida para o sul do país pelos imigrantes alemães. O nome original é Streuselkuchen. Streusel significa granulado e Kuchen, bolo, ou seja, bolo granulado, por causa desses flocos feitos à base de manteiga. Jackson é conhecido como o mestre das cucas. Produz cerca de 60 bolos do tipo por dia. A massa da cuca é feita com farinha, açúcar, sal, ovos e água. Agora a gente tem que tapar ela bem, para não deixar entrar o ar e não ressecar ela. Agora a gente deixa aqui por 1h20, 1 hora, ou até dobrar de tamanho. E foi só o primeiro descanso. Passado esse período, é hora de amassar de novo e esperar mais uns 20 minutos, até a massa crescer novamente. Aí sim entra o recheio. A farofa de manteiga, que vai na cobertura, é preparada com farinha, açúcar, margarina e canela. Fazendo bolinhas assim, tá pronta. Cerca de 20 minutos no forno alto, ela está pronta. Fofinha. E essa combinação, né, com a linguiça dá um gostinho doce com salgado. Perfeito. Os gaúchos garantem, a cuca é uma ótima companheira, principalmente nos dias frios. No nosso Rio Grande do Sul, aqui um friozinho com uma cuca, com um doce, tudo combina, com um café, com um chimarrão. Maravilhosa. Macaxeira, aipim, mandioca, não importa o nome. Quando vira ingrediente de bolo, ninguém resiste. O bolo de aipim tem que ter esse sabor, essa liga,
essa coisa mesmo da raiz, né? Da roça. Da roça. De origem indígena, o bolo é um dos mais consumidos no norte e nordeste do Brasil. O bolo de aipim é tão procurado nessa época do ano que a produção costuma triplicar. Para dar conta dos pedidos, esse mercado, que tem fabricação própria, vai utilizar mais de 1.000 quilos da raiz. Quem mostra é o chefe Albert Vernedas. Tem vários ingredientes, mas ele é só ir misturando sem pressa. É um bolo bem macio, com um grau de umidade muito alto e é bem docinho. Além do aipim, o chefe usa coco fresco ralado e leite de coco. Tem ainda um segredo, chá de cravo e canela. Só um pequeno segredinho que dá aquela sensação do produto mais típico da fazenda. 1h30 depois, ela acabou de sair do forno e é um bolo bonito, né? Um dos destaques da culinária pernambucana é o bolo pé de moleque. Para muita gente, uma delícia com sabor de infância. Pernambuco, festas juninas, já é tradicional por si só. E se não tiver as comidas nordestinas, não é São João. O pé de moleque não pode faltar também, né? Nunca, jamais o pé de moleque pode faltar em nossa mesa. A origem é portuguesa, mas no Brasil a receita teve influências indígenas. A principal foi a substituição da farinha de trigo pela de mandioca. Há 11 anos, Oswaldo prepara o doce. Certo? É a macaxeira ralada, bota-se de molho, ela é bem ralada. Aí com 2 dias se tira a goma e fica a massa de mandioca. Ela prontinha, fica desse jeito. Tradicionalmente se usava melaço de mel ou de cana-de-açúcar. Hoje em dia, por praticidade, a maioria dos cozinheiros coloca açúcar refinado. O pé de moleque também é conhecido como bolo preto justamente pela massa escura. Eu tô vendo que ela saiu da batedeira agora nessa primeira etapa, branquinha. Isso. O que vai dar a cor nessa massa para ficar a massa preta aí? Café? Café, a canela, xerém de castanha e o cravo. Aí basta acrescentar os ingredientes. E agora vamos mexer. Colocamos numa forma untada. E castanha para decorar. E depois de assada, a massa fica ainda mais escura. Aqui uma curiosidade, o nome vem da aparência. Isso porque as castanhas lembram pés de moleques. Saiba mais sobre mitos e verdades da alimentação em r7.com/domingo espetacular.